Olá, hoje eu vim explicar um pouco para vocês a importância de ter um planejamento estratégico pessoal. Quando a gente fala no alcance das metas pessoais, como trocar de carro, trocar de celular, comprar casa própria, as pessoas tendem a fantasiar, né, essas conquistas em seus sonhos, mas infelizmente não tiram elas do papel. E aí eu vim explicar para vocês qual é a função do planejamento na conquista, na realização das tuas metas. Começando primeiro pela organização. Quando você faz o planejamento anual, você senta para se organizar e você vê o quanto você gasta de fixo, variável, vê os seus investimentos, vê a tua evolução financeira, diante do ano que já se passou, você consegue ver mais claro, né? Como está a sua situação atual e como você vai fazer para melhorar o que está hoje em busca do alcance de seus sonhos, né? De suas metas. Eu vou exemplificar aqui como uma troca de celular. Se você vai fazer uma troca de celular, você tem que medir o quanto você vai ter disponível, o quanto você vai parcelar e qual é o modelo do celular que vai se encaixar mais na tua necessidade. E tudo isso vem através de um planejamento. Quando a gente fala assim, do planejamento, as pessoas tendem a achar que é uma coisa vaga, uma coisa que não vai fazer diferença se elas fizerem ou não na vida delas. Mas elas estão totalmente erradas em relação a isso. O planejamento, ele é determinante no alcance de seus objetivos. Quando você vê o objetivo lá no papel e com o passo a passo de como você vai conseguir conquistá-lo, né? De o quanto você precisa, quem você precisa, quais pesquisas que você precisa fazer, qual a postura que você precisa adotar diante desse desafio, que é conquistar esse objetivo. Então, quando você tem o planejamento e você já começa a visualizar o caminho que você vai percorrer para atingir o sucesso, fica tudo mais claro. A segunda também coisa muito importante quando se fala de planejamento estratégico pessoal é em relação àquelas viagens que a gente gosta de fazer durante o ano. E algumas pessoas tendem a fazer de supetão, comprar passagem de supetão, alugar hotel de supetão. E isso é um dos erros que se cometem por pessoas que não têm um planejamento. Porque através do planejamento tu consegue se organizar melhor e fazer cortes desnecessários no gasto. Em relação à hospedagem, quando você já no início do ano já tem uma noção de para onde você quer ir, com quem você vai, o quanto você vai gastar, quanto você vai investir para você conseguir ter o retorno necessário para poder desfrutar esses dias de conforto nessa viagem. Então, tudo isso vai te ajudar a executar, na execução do plano também. O planejamento, ele vem não apenas na idealização do sonho, mas também na execução do plano para alcançar esse sonho. E, por fim, a concretização do sonho. Porque às vezes a gente sabe que acontecem algumas coisas que atrapalham, criança fica doente, né? Mãe fica doente, você fica doente, ou acontece algo que vai fazer você mudar os planos. E quando você tem tudo isso muito bem planejado, né? Você tem aquela estratégia montada, que você sabe para onde você quer chegar, por onde você vai percorrer para chegar lá. E aí, quando chega no final, você vê que vai ter alguma coisa que vai precisar de um ajuste, você fica muito mais seguros para fazer esse ajuste quando você tem um planejamento bem centrado, bem formulado. Então, essa foi só algumas das vantagens que você adquire a fazer um planejamento estratégico pessoal. Outra também que eu acho muito importante citar aqui para todos vocês é em relação à nossa saúde. A gente sabe que tendemos a negligenciar a nossa saúde. Então, quando a gente faz o planejamento no início do ano, a gente tem quatro pilares principais, né? Que é o pilar financeiro, o pilar do trabalho, o pilar da saúde e o pilar dos estudos. Então, quando a gente junta esses quatro pilares, que a gente consegue acompanhar esses quatro pilares, a gente também acompanha a nossa evolução pessoal em relação a isso, né? Exemplificando, em relação à saúde, você vai conseguir coordenar os exames de rotina, como exames de sangue, de vista. Você também vai coordenar a sua alimentação,
Depois vem os exercícios físicos relacionados à sua saúde, o que você pode fazer, né, nesse ano que está começando para melhorar o teu desempenho físico. Em relação ao financeiro, você vai traçar as metas financeiras para o seu ano, em relação às metas de curto prazo, em relação às metas de longo prazo. Você vai conseguir ter mais observação, fazer novas escolhas, escolhas não baseadas em experiências antigas, mas em novas oportunidades que vão surgindo depois que você começa a planejar as coisas, a criar um roteiro para estas coisas. Outro tópico muito importante, o tópico do trabalho, que é o tópico que também sustenta o financeiro. Você saber qual patamar você está na sua empresa, se você tem a capacidade de evoluir, o que você pode fazer para melhorar de cargo, para melhorar teu faturamento, para melhorar as perdas da tua empresa, criar uma estabilidade para que você possa curtir o teu financeiro de modo leve, suave, né? E também em relação aos estudos, como é que você pode se preparar, se você quer fazer um curso ano que vem, se você quer fazer uma pós, um mestrado, como você vai fazer isso, por que você vai fazer isso, qual é a intenção desse movimento de valorização intelectual na tua vida, o que é que tu vai alcançar com isso, aonde você vai chegar, em qual parte dos teus planos, tu vai precisar ter esse conhecimento, ter essa desenvoltura. Então, tudo isso vem alencado a um planejamento estratégico pessoal. Então, se você acha que um planejamento é inútil na tua vida, saiba que você precisa sim de uma ajuda, de um profissional que vai fazer você enxergar, né, a beleza que o planejamento tem na vida da pessoa, né? Que você consegue ter coisas palpáveis em cima do teu planejamento.